Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo, que vocês já viram aí o título, eu quero dizer duas coisas pra vocês. Primeiro, esse vídeo vai ter 3 partes, que eu vou dividir da seguinte forma. Esse vídeo primeiro vai ser sobre os livros que eu comprei e usei durante a faculdade. A segunda parte vão ser sobre os meus livros do TCC. A terceira parte sobre os livros que eu comprei de história, porque eu quis, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Esses vídeos, gente, vão ao ar hoje, sábado, na terça-feira, que é dia de vídeo, e no próximo sábado. Vai ser a semana inteira sobre livros de história. Por quê? Primeiro, porque são muitos livros. Se eu for gravar todos num vídeo só, vai ficar um vídeo de mais de 1 hora. E eu sei que vocês não vão gostar. Então, assim, dividido, vocês podem ver o vídeo que vocês quiserem. E segundo, porque eu tô com muita matéria pra estudar, gente, do Enem, pro Enem. Tenho muita coisa pra estudar. Então, assim, alivia um pouco pro meu lado, sabe? Eu não preciso gravar vídeo na terça e no próximo sábado. Assim, eu tenho uma semana mais folgada pra só estudar. Então, eu peço desculpa pra vocês, mas por ter que estudar e pro vídeo não ficar longo, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Então, hoje, a primeira parte, eu vou falar pra vocês dos livros que eu comprei durante o período da faculdade, que foram usados, nem foram 1 ou 2 capítulos, foram usados durante a faculdade. Mas, pessoal, deixa eu fazer uma ressalva. Eu não era obrigatório comprar nenhum livro. Eu tenho os livros porque eu quis. Mas na minha turma, acho que só eu que comprava livros. Ninguém mais comprava livros. Então, você não precisa comprar esses livros. Se você quiser, aí é diferente, tá? Então, esses livros não é necessário vocês estarem comprando. Então, eu vou mostrar pra vocês os livros. Vou falar se foi usado o livro todo ou não. E se eu lembrar, eu falo que matéria que eu usei, tá? Porque tem alguns livros aqui que são do primeiro ano e eu não lembro certinho o nome da matéria que eu usei. Antes de falar desses livros, eu vou falar de um que é difícil de encontrar, que eu não tenho, mas que eu xeroquei ele inteirinho e eu usei ele inteirinho, tá? Eu li ele inteirinho, que é A História Repensada. Não lembro o nome do autor, mas foi o primeiro livro que eu li na faculdade inteiro. E ele foi o livro da minha primeira prova também. Vou falar primeiro dos livros de ensino. Então, se você estiver fazendo licenciatura, provavelmente você vai ver esses livros. Mas se você estiver fazendo bacharel, eles não vão aparecer para você. O primeiro é o da Thaís Nívia de Lima Fonseca, que é o História e Ensino de História. Que é esse livro aqui, ó. Ele é bem fininho. E eu vou confessar para vocês que um professor, ele pediu para usar o livro todo, xerocado, mas a gente acabou não usando ele inteiro. Então esse aqui fica meio vago, assim, sabe? Não foi usado, mas não foi usado. Então a gente acabou lendo só uma parte dele. Era pra ter sido lido inteiro, mas a gente leu só uma parte. Não vou lembrar os preços, tá, gente? Que esse livro aqui acho que foi do 2º ano da faculdade. Então eu não lembro. E o outro é O Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da Assis Bittencourt. Esse livro, gente, foi usado muito. A gente usou ele quase inteiro na faculdade. E assim, não foi um professor só que usou. A gente usou textos desse livro em todas as disciplinas de metodologia, de ensino, didática, tudo que tinha a ver com a educação, a gente usou esse livro aqui, ó. Que ela fala sobre o ensino de história na sala de aula. E assim, gente, no primeiro ano, primeiro ou no segundo, não me recordo quando eu tive a primeira disciplina de metodologia. Eu lembro que foi pedido pra gente fazer xerocar, né, alguns capítulos desse livro. Aí quando chegou no ano seguinte, mais alguns capítulos que não eram iguais. Aí eu vi e falei, eu acho que vai ser melhor eu comprar o livro já de uma vez, porque vai ser usado mais. Então assim, a gente usou quase ele inteiro durante a faculdade, não foi em um ano só. Então esse livro aqui foi usado muito, tá, gente? Se vocês tiverem a oportunidade de comprar e forem fazer licenciatura, esse aqui é uma excelente aquisição. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês os livros relacionados à área de história, tá? No primeiro ano eu usei esse livro aqui do Robert Darnton, O Beijo de Lamourie. Esse livro, gente, nós usamos apenas o primeiro e o segundo capítulo, se eu não me engano.
na disciplina, se eu não me engano também, de Introdução à Metodologia Científica. Acho que era isso o nome da disciplina. Então a gente usou só o primeiro e o segundo capítulo, que eu xeroquei e usei do Xerox, tá? Mas eu gostei tanto do Xerox que eu acabei comprando o livro pra mim poder ler ele inteiro. Ainda não li, confesso, eu não li ainda, mas pretendo ler, né? Beijo de Lamour. Esse outro livro, gente, sinceramente, se você for fazer história e não ouvir falar dele, eu sugiro que você largue mão, porque não é um curso bom. Que é o Apologia da História, do Mark Bloch. Porque esse livro aqui, gente, é uma lenda, esse livro. Todos os professores falam dele. Ele é bem confuso, pra ser bem sincera, mas ele é um clássico dos clássicos de história. Esse Mark Bloch, gente, pra quem tá assistindo o vídeo e não sabe do que se trata, ele escreveu esse livro quando ele estava preso. E ele morreu antes de terminar o livro. Então esse livro aqui é uma obra que foi publicada pós-mortem, tá? E foi o filho dele, mais velho, que juntou as anotações dele da prisão onde ele estava para poder publicar esse livro aqui. Então esse livro aqui é o clássico dos clássicos. Com certeza você vai ouvir falar dele na faculdade. Nós não usamos ele, assim, leitura mesmo, na faculdade a gente não usou. Mas desde o primeiro dia de aula a gente ouviu falar tanto do Mark Bloch quanto desse livro dele, Apologia da História. Então isso aqui são lendas. Outra lenda no meio de história é o Hobsbawm. Eu tenho esse livro dele, Mundos do Trabalho, que eu comprei para fazer um trabalho. Eu usei vários textos do Hobsbawm de outros livros, mas eu usei no Xerox. Daí quando eu precisei fazer um trabalho sobre... que período que era, meu Deus? Isso aqui foi no segundo ano, tá, gente? Por isso que a memória falha um pouquinho. Foi sobre a Revolução Industrial, que eu usei esse livro aqui. Foi um trabalho que a gente apresentou painel sobre a Revolução Industrial, e daí eu usei esse livro aqui, tá? Então, se vocês tiverem interesse. Então, esse livro aqui é bem legal. Confesso que eu só li a parte ali que eu precisava pro trabalho, eu não li ele inteiro, mas eu acho que compensa. Esse aqui vale muito a pena, do Hobsbawm. Mas eu usei pra fazer trabalho, tá, gente? Eu não usei na disciplina mesmo pra fazer prova nem nada disso. Um livro também que foi usado, assim, 3 anos, porque foram 3 anos que eu tive História do Brasil, foi esse aqui do Boris Fausto. Contudo, ele tem 2 versões, tá? Tem o História do Brasil, do Boris Fausto, que não é esse. Ele é maior, tem uma linguagem diferente, assim, uma linguagem mais simples, mais fácil, e ele tem figuras. Esse, né, o História do Brasil, esse mais fácil, com figurinhas, é que a gente usou 3 anos da faculdade. A gente usou para história período colonial, história do Brasil, no segundo ano, para nós era História do Brasil 2, mas era o período até ali a Revolução Farroupilha, e aí a gente passou pro Brasil 3, que já pegou Vargas pra frente. Nos 3 anos, a gente acabou vendo trechos desse livro aqui. Não necessariamente no Brasil 3, que foi de Vargas pra frente, a gente usou o livro. Mas no meu caso, que eu acabei ficando retida em História do Brasil 3, que eu não consegui entender a parte política, esse livro me ajudou a estudar bastante essa parte, me ajudou a entender essa parte e conseguir passar, né, gente? Então esse livro aqui a gente usou os 3 anos. Qual é a diferença desse que eu estou falando, História do Brasil, que tem as figurinhas, para esse aqui? Esse aqui, que é o Concisa, História Concisa do Brasil, ele é um resumão. Só que ele é um resumão um pouco mais teórico, assim, ele tem um linguajar um pouco mais difícil. Dá pra entender? Dá pra entender super fácil. Pra quem tem o hábito de ler, isso aqui dá a História do Brasil até 1984. Eu achei que era aquele que eu tinha comprado, mas daí quando chegou eu vi que ele era um resumão. Então ele não tem figuras nenhuma. E ele, assim, só texto mesmo. Então você tem essas 2 opções. É a mesma coisa, é a mesma ideia, é a mesma explicação. Só que a forma como tá dentro do livro é diferente. Acho que deu pra entender, né? Então eu comprei esse aqui, não foi perdido, usei bastante. E eu até usei alguns pedaços dele no meu TCC. Ele tá aqui porque eu usei ele na faculdade, não era pro TCC, mas acabei usando ele pro TCC também. Então o Boris Fausto vocês vão ouvir bastante.
Tem professor que critica, já vou falar bem a verdade pra vocês, tem professor que critica o Boris Fausto, mas tem professor, né, na vida da gente que não tá feliz com nada, então sempre vai reclamar de alguém. Mas a gente usou muito esse livro. Quero mostrar pra vocês agora 2 livros que não são exatamente de história, sabe? Aqueles livros historiográficos, assim como eu tenho mostrado pra vocês. Mas são livros que eu usei durante a faculdade. Um deles é A Flecha de Deus. Esse livro aqui, ele na verdade é um romance, de literatura africana. O escritor dele, o Chinua Achebe, nome diferente, ele é africano e ele trouxe muita da cultura africana para o livro. Esse livro, gente, eu usei na disciplina de História da África porque o meu professor pediu, tá? Isso não é uma regra de faculdade. O meu professor de África pediu pra gente ler esse livro e fazer um fichamento sobre ele, né, sobre esse livro aqui, porque ele mostra bastante a cultura africana. Tem muitas palavras africanas, você tem que olhar. Da minha turma, gente, de quase 40 pessoas, eu acho que eu fui a única pessoa que gostei desse livro. Se eu não me engano, tem resenha dele lá no blog, tá? Esse livro eu li inteiro. E eu, sinceramente, recomendo esse livro se você quiser ler, né, por ler. Mas não que ele vá ser usado na sua faculdade. Eu não sei que faculdade você vai fazer. Então esse livro aqui foi uma escolha da minha faculdade. As turmas que vieram depois, teve muitas delas que não usaram esse livro. A minha turma usou. Então eu tô mostrando ele aqui pra vocês, que foi um livro que eu usei na faculdade. Mas eu recomendo ele, tá? Ele não é de história, ele é um romance. Só que o escritor é africano. Ele tá em português, tá, gente? Vocês não acham que vão estar em africano, não, que ele tá em português. E se você tiver a oportunidade de ler, leia. Outro livro que é clássico, quem assistiu Para Sempre Cinderela ouviu falar dele, eu tenho certeza, que é a Utopia, do Thomas More. Mas tem uma ressalva. O meu grupo usou Utopia, tá? Não que tenha sido Utopia para toda a sala. Contudo, é um livro que eu indico para vocês estarem lendo, né? A ideia, né, de uma sociedade perfeita, de uma vida perfeita, uma família perfeita, é o que retrata aqui no Utopia, né? Que a Cinderela lá do Para Sempre Cinderela lia, que era o livro que o pai dela tinha deixado para ela. Então esse livro aqui foi usado, o meu grupo usou, mas teve grupos que usou outros livros, como por exemplo o Leviatã, o Príncipe. São livros que eu não tenho porque não era do meu grupo. O meu grupo ficou com Utopia, então eu tenho esse livro aqui que eu comprei porque a gente precisava fazer um trabalho sobre esse livro. Outro livro, na verdade são outros livros, que é um box que eu tenho, que é o História da Vida Privada. São 5 livros, gente. Eu tenho a versão de bolso, tá? Então eles são assim bem grandes, dá pra vocês verem, né? Cada livro tem 2 dedos. É uma versão assim bem grande, confesso que eu não li todos eles, mas ele é muito legal mesmo. Eu particularmente usei o volume 4, que é na época, acho que da Revolução Francesa, Revolução Industrial, mais ou menos nesse período, que ele fala da vida privada, gente. Realmente, assim, o íntimo do lar das pessoas nesse período. E eu usei porque eu estava falando sobre as mudanças da sociedade, sobre as tribos urbanas, né, que são os grupos de jovens. E eu peguei esse livro para retratar um pouquinho como era essa vida deles por trás, assim. A gente fez um trabalho em cima disso, né, como as moças se comportavam, como os rapazes se comportavam, se realmente é tão diferente assim do que a gente vive hoje. Então eu comprei. Então esse box, gente, eu comprei porque eu precisei. Como que foi, né? Eu só usei um livro, como eu falei pra vocês. Quando a gente foi fazer o trabalho, eu pedi uma indicação para um professor e ele falou pra mim pegar a História da Vida Privada, o número 4, que tinha uma história lá bem interessante que eu poderia usar no meu trabalho. Aí eu procurei na biblioteca da faculdade, eu não encontrei. E quando eu fui pesquisar o livro na internet, eu acabei achando esse combo em promoção. Confesso pra vocês que acho que não foi nem R$60, foi 50 e pouquinho o box, com 5 livros. Claro que é a versão bolso, mas eu sei que esses boxes, gente, são muito caros. São muito caros mesmo. Eu vou mostrar um outro box em outro vídeo pra vocês, que é do meu TCC, que também foi nessa faixa. Os meus livros, gente, a maioria foi na faixa, assim, de
15 até 35 reais, sabe? Não passou disso. E todos eles eu comprei ou na Americanas ou na Submarino. A Submarino tem aquelas promoções de R$ 9,90 que tem vários livros, tem muitos livros desses que eu comprei nessas promoções. Então vale a pena vocês conferirem essas promoções se vocês quiserem adquirir livros. Então eu comprei esse box aqui, ó, que me salvou bastante, que é muito interessante. Mas como eu falei, eu não li todos ainda. Eu fui lendo assim o que eu tô lendo, o que eu preciso, assim, o que eu precisar. E nesse vídeo, pra encerrar, eu vou mostrar mais 2 livros que teoricamente eu não usei eles na faculdade, mas eu comprei em congresso, tá? Que teve durante a faculdade. Vou começar por esse aqui, Geopolítica, Defesa e Desenvolvimento, a primeira década do século XXI na América Latina e no mundo. Tô sem óculos, tá, gente? É difícil ler, tá? Do professor João Fábio Bertonha. Esse professor, gente, pra ser bem sincera, não foi muito o livro que me chamou a atenção. Foi mais a metodologia do professor. Aí eu me encantei com o jeito dele falar. Falava muito bem. Eu falei, eu preciso de um livro desse cara. Preciso de um livro dele. Aí eu comprei esse livro aqui. E até eu tenho a dedicatória do dia do congresso. Ele autografou. Então eu comprei esse livro durante a faculdade no congresso. Tem muito disso, tá, gente? De comprar livro em congresso. E esse outro aqui, do trabalho, Trabalho e Trabalhadores na Contemporaneidade, Diálogos Historiográficos, do Antônio Bose e do Reinaldo Varuza. O Reinaldo Varuza é que fez a palestra pra gente, tá? E assim, eu fiquei com tanto dó dele que eu comprei um livro, tá? Tem dessas também. Também tem uma dedicatória dele aqui pra mim, né? Um agradecimento. Porque aconteceu? Ele foi falar de um assunto que não era muito o foco pra turma, pro pessoal de história, não era muito do interesse deles. E acabou não ficando quase ninguém na palestra dele. Eu acho que eu fui uma das únicas que assisti até o final, que fiquei, participei. Daí no final eu achei, né, justo eu ir lá e ajudar ele, porque tem muitos professores que vão dar palestra pra gente, que eles vivem de vender esses livros no congresso, tá, gente? Então eu comprei esse livro na faculdade pra ajudar o professor também. Então, assim, durante a faculdade, livros que eu usei, que eu rascunhei alguma parte, que eu precisei de alguma parte, foram esses, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros do meu TCC, certo? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos livros que eu mostrei pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Só voltei aqui rapidinho, gente, porque eu esqueci de mostrar um livro. E esse foi o que mais custou caro, gente. Mais custou caro. Esse que custou quase 100 reais, tá? Mas esse que eu comprei, que é esse aqui, ó. A Toda História. É um baita de um livro. Parece livro de escola. E dentro, realmente, ele é um livro de escola. Ele tem tudo. Tudo mesmo. E esse livro eu comprei como manual mesmo, pra poder dar aula. Aqui dá pra você tirar muito conteúdo pra quem vai ministrar aula mesmo. Então esse aqui é um livro da faculdade, que eu comprei durante a faculdade para dar aula. Mas como eu ainda não estou trabalhando, né, na área, então tá um livro aqui perdido. E que eu usei para alguns trabalhos, para fazer alguns trabalhos. E também estou usando agora para dar uma relembrada em tudo pro Enem, né? Assim, quando eu saio, eu levo esse aqui, pequenininho, pra ler na rua. Não, minto, gente, não pra ler na rua, tá? Mas que nem quando eu vou no médico com meu irmão, eu costumo levar ele pra dar uma olhadinha, alguma disciplina do primeiro ano que eu esqueci. Então eu recomendo esse daqui pra quem vai realmente dar aula. Ele é muito bom, tá, gente?